Eu não posso deixar, presidente, mesmo já tendo me pronunciado aqui em parte ao senador Otto Alencar, deixar de me pronunciar de maneira mais pausada sobre os acontecimentos últimos na Bahia, quando a Polícia Federal faz uma ação de busca e apreensão na casa do ex-governador Jacques Wagner, sob a acusação de que estaria apurando e investigando denúncias relacionadas à construção da Arena Fonte Nova, da qual o próprio ex-governador foi colaborador neste processo como testemunha. É uma coincidência muito esquisita que um processo de 5 anos atrás possa se desdobrar agora, às vésperas do período eleitoral. Outra coincidência, entre aspas, é a presença da principal rede de TV do nosso estado em audiência. Está postada, está parada no prédio do ex-governador desde pelo menos 30 minutos antes da Polícia Federal chegar. O próprio governador fez questão de, numa entrevista coletiva, dizer o seguinte: não peço nem autorizo ninguém a pedir qualquer tipo de reciprocidade por obras feitas. Foi assim na questão da Fonte Nova, que infelizmente a polícia está comprando uma versão de superfaturamento. Há uma incompreensão da polícia e do Tribunal de Contas do Estado do que é uma PPP, parceria público-privada, e uma obra pública. Em PPP não há superfaturamento, como estão insistindo em falar. Nós contratamos a PPP para me entregarem o Estado pronto e a gestão dele. E espero que o processo de inquérito se encerre para que tenha o direito de me defender no TRF1. Este inquérito existe desde 2013 e já prestei testemunho em 2017. A própria delegada Luciana Batutino afirma que colaborei. E, de repente, vem uma busca e apreensão, na minha opinião, desnecessária. Outra coisa estranha, ele se refere aqui à presença dos órgãos de imprensa. Espero que a delegada mande periciar os relógios que ela anuncia que são luxuosos, mas que será constatados que não há valores de luxo. A sociedade brasileira já está ficando um pouco cansada desse processo, onde a ordem da desembargadora federal determina sigilo do que foi apurado e obtido, e em ato contínuo se dá uma declaração dizendo tudo o que foi apreendido na minha casa. Além disso, as afirmações infundadas prestadas na coletiva da Polícia Federal só servem para virar manchete de jornal. Eu não sei de onde retiraram um valor de 82 milhões. Na Fonte Nova foi uma briga eterna para pagar alguns aditivos que não foram pagos por nós, porque não concordamos com os pedidos das empresas. E outros foram pagos por imposições da FIFA. O preço do assento da Fonte Nova está entre os mais baixos do Brasil. Estas foram as palavras, senhores senadores e senadoras, do governador Jacques Wagner, diante das acusações que lhe foram feitas e, na minha opinião, do abuso de autoridade que foi efetivado com a invasão de sua casa ontem, às 6 horas da manhã. Eu queria lembrar só, antes de dar uma parte ao senador, que muito me honra, ao senador Armando Monteiro, que aquele estádio
ruiu, a Fonte Nova ruiu antes do período da Copa, e nesse período, responsável por esse desabamento, 7 pessoas perderam a vida. Portanto, a reforma ou as obras do estádio da Fonte Nova, elas seriam feitas independente das obras da Copa do Mundo. E, no entanto, claro, pela pujança do futebol da Bahia, plenamente justificável que aquele estádio entrasse nos estádios que seriam reformados no período da Fonte Nova, no período da Copa. Houve um debate se havia necessidade de ser derrubado para ser reconstruído ou se reformado. Muitos foram os pareceres técnicos que demonstravam que o preço da reforma seria tão grande que não se justificava ter o tempo todo uma reforma num tamanho tão gigantesco, já que uma parte do ginásio havia desabado. Para garantir uma segurança maior na obra, o governador optou pelo caminho de derrubar o estádio e fazer uma nova obra. Manteve aquilo que era a exigência dos arquitetos e da sociedade baiana, que era o formato a garantia da forma, da ferradura, que dá ao torcedor baiano o privilégio de, durante o jogo, estar olhando para as águas do nosso dique maravilhoso, o dique do Tororó. Tudo isso foi feito e levou a que a Bahia, de maneira inovadora, estabelecesse, criasse, Vossa Excelência acompanhou bem, senador Roberto, a ousadia do governador Jacques Wagner no que diz respeito à criação de PPP nas obras da Bahia. Fizemos PPP para construir o Hospital do Subúrbio, premiado como modelo de gestão. Fizemos PPP para criar e para construir a Fonte Nova, que, segundo os pareceres da época do Ministério Público Federal e do Ministério Público da Bahia e a PGR, que expediram recomendações para a captação de recursos pelo próprio Estado junto ao BNDES, com o objetivo de conceder empréstimo ao consórcio OAS Odebrecht, responsável pela reconstrução da Arena Fonte Nova. E que isso fosse condicionado à alteração do contrato de parceria público-privado então vigente, prevendo-se a economia decorrente dessa operação financeira fosse integralmente revertida ao poder público. O contrato foi alterado nos termos recomendados e as estimativas de economia para os cofres públicos alcançavam a soma de 150 milhões para um financiamento de 400 milhões originalmente previsto para referida operação de crédito. A PGR explicou à época que o Ministério Público Federal acompanhou ainda, por meio de diversos inquéritos civis públicos, a aplicação de recursos em obras de mobilidade urbana e urbanização no entorno da Arena Fonte Nova. Outra reportagem, a reportagem do Correio da Bahia, digamos assim, um jornal de propriedade dos adversários do governo e do governador, em 5 de julho de 2011, registrou: ministros do TCU elogiam o modelo de contratação da Arena Fonte Nova. O próprio presidente do TCU, que esteve na Bahia, elogiou o modelo de parceria público-privada adotada pelo governo baiano e defendeu o regime diferenciado de contratações aprovadas pelo Congresso. Assim, senhor presidente, chocou os baianos e a Bahia esse tipo de tratamento dado. Volto a dizer aqui,
o preço global do gasto na Arena Fonte Nova, entre as 12 arenas do país, ficou em 6º lugar. E o preço por assento é o menor do Brasil. Este mesmo grupo que ganhou o edital de parceria público-privado da Fonte Nova, o complexo Odebrecht-OAS, o acordo Odebrecht-OAS, não se repetiu na obra seguinte, mais importante e mais cara do governo do Estado da Bahia, ainda no governo do governador Jacques Wagner, que foi e que é a obra do metrô de Salvador, para o qual esse grupo foi desqualificado por querer um preço acima do definido pelo governo do Estado. Portanto, aqui eu quero reafirmar a confiança do PSB da Bahia, a confiança da bancada baiana, dos nossos senadores e, acima de tudo, a confiança do povo baiano na seriedade do governador Jacques Wagner. Não posso admitir que uma instituição que é séria como a Polícia Federal possa se prestar a esta situação de solicitar, senadores, solicitou a prisão e a condução coercitiva do governador do Estado, do ex-governador, que não foi aceita pelo TRF-1, que reconheceu na sua decisão que o governador já tinha uma vez testemunhado e prestado depoimento e nunca se negado a repetir esse gesto. Portanto, quero aqui, mais uma vez, em nome do povo baiano, me solidarizar com o governador, com a sua esposa, a senhora Fátima Mendonça, com seus filhos, netos, seus familiares, que passaram por esse constrangimento. E dizer da nossa confiança que o governador Jacques Wagner vai poder, efetivamente, em sua defesa, apresentar todas as situações que deixarão esclarecido esse episódio na Bahia. E, mais uma vez, dizer, não é possível que a política brasileira, os cidadãos brasileiros, estejam colocados nesta situação de processos que correm em sigilo, serem informados a um único meio de comunicação, para acompanharem desde o início, às vezes chegando ao local antes da própria Polícia Federal, para prestar serviço à espetacularização da ação policial contra na verdade, contra a imagem da política e dos políticos no Brasil. Alguns pensam que é possível governar um país, administrar uma sociedade sem a política. Querem desmoralizar a política e os políticos brasileiros para dizer: nós vamos tirar os políticos da política e a política vai ser melhor. Em nenhum lugar do mundo essa experiência aconteceu. Quando aconteceu, aconteceu sempre para pior, para se caminhar para regimes totalitários e antidemocráticos. E o povo brasileiro sabe disso e não vai permitir que esta experiência volte a ocorrer no Brasil. Senadora, uma parte do senador Armando Monteiro. Senadora Lídice, eu não gostaria, nesse momento, de deixar